Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre equações diferenciais ordinárias lineares. Especificamente, o que a gente vai fazer é falar do método de variação de parâmetros. Esse método é um método bastante interessante porque ele fornece para a gente uma solução particular de EDOs lineares não homogêneas bastante gerais. Para a gente perceber de fato como esse método é interessante, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos considerar P, Q e G, funções contínuas definidas em um dado intervalo I. Vamos admitir ainda que a gente conhece um conjunto fundamental de soluções para a versão homogênea dessa equação 1. A ideia, basicamente, do método consiste em supor que uma solução particular para essa equação 1 é dada por uma expressão desse tipo, ou seja, uma função U1 vezes a solução y1 mais uma função U2 vezes a solução y2. E o que a gente aprende é a determinar quem são essas funções U1 e U2. A ideia, o procedimento, o processo aqui, ele é bastante simples. O que a gente vai fazer é derivar essa função yp uma vez, derivar duas vezes, substituir na equação 1 e observar qual condição essa função U1 e essa função U2 tem que satisfazer. Bom, se a gente deriva aqui a função yp, utilizando a regra do produto e a regra da soma, a gente obtém que a derivada de yp é dada por U1' vezes y1 mais U2' vezes y2 mais U1 vezes y1' mais U2 vezes y2'. O que a gente vai fazer aqui é, adicionalmente, supor que esse termo aqui da derivada de yp, ele vale zero. Bom, se esse cara aí vale zero, quando a gente deriva a função yp', a gente vai obter a seguinte expressão para a derivada de ordem 2 da função yp. Ela vai ser dada por derivada de ordem 1 da função 1 vezes derivada de ordem 1 da função y1 mais derivada de ordem 1 da função U2 vezes a derivada de ordem 1 da função y2 mais 1 vezes a derivada de ordem 2 da solução y1 mais, finalmente, o 2 vezes a derivada de ordem 2 da solução y2. Bom, se a gente pega yp, sua derivada e sua derivada de segunda ordem e substitui na nossa equação 1, depois de reorganizar, nós vamos obter então essa igualdade em tela. Mas observem aqui uma coisa, pessoal. Olha. Por hipótese, a função y1 é uma solução da equação homogênea associada. Ou seja, esse termo que aparece aqui, olha, ele vale zero. Da mesma forma, a função y2 é uma solução da equação homogênea associada. Lembre-se que a gente está supondo que o conjunto formado por y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea. Dito de outra forma, y1 e y2 são soluções linearmente independentes da equação homogênea. Então, esse cara aqui, olha, esse cara aqui também vale zero. Com isso, nós obtemos então que para que yp seja a solução da nossa equação 1, aquela yp que nós consideramos seja uma solução da nossa equação 1, é necessário ainda que essa igualdade 3 seja verificada. Bom, se a gente junta a igualdade 2, que foi aquela condição sobre as derivadas das funções U1 e U2, e essa condição 3, nós concluímos que a derivada de U1 e a derivada de U2 tem que satisfazer esse sisteminha aí 2 por 2. Observe aqui comigo, pessoal, que por hipótese eu conheço y1, consequentemente eu conheço a derivada de y1. Da mesma forma, eu conheço y2 e, consequentemente, eu conheço a derivada de y2.
Além disso, eu conheço a função g. A função g ela é um dado da nossa equação. Então, observe que nós temos aí um sistema 2 por 2 e eu quero determinar quem é a derivada de U1 e quem é a derivada de U2. Bom, resolvendo esse sistema, a gente conclui que a derivada de U1 é dado por menos y2 vezes g dividido pelo Rosquiano de y1 e y2 e a derivada de y2 é dada por y1 vezes g dividido pelo Rosquiano de y1 e y2. Como a gente está vendo aí, no caso de uma equação, no caso de apenas duas soluções, o Rosquiano é dado por essa expressão, né? O Rosquiano de y1 e y2 é dado por essa expressão. Veja que todos os termos que aparecem nessas derivadas de U1 e U2, eles são conhecidos. De modo que se a gente integra essas igualdades 4 que aparecem aí na tela, a gente obtém efetivamente a função U1 e a função U2. Dito de outra forma, o que nós acabamos de fazer aqui foi demonstrar esse seguinte resultado. Esse é o método de variação dos parâmetros. Suponha que a gente tem P, Q e G, funções contínuas em um intervalo I, e suponha ainda que a gente conhece um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea destacada em tela. Então, uma solução particular da EDO não homogênea é dada através dessa expressão. Veja que esse cara que aparece aqui, aí, ele nada mais é do que a integral do termo do slide anterior, e da mesma forma esse cara aqui é a integral do termo no slide anterior, naquelas igualdades 4. Então, no caso de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, o método de variação de parâmetros ele diz para a gente explicitamente qual é a cara de uma solução particular para essa equação, desde que a gente conheça um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea associada. Vamos ver isso na prática, vamos ver efetivamente o que acontece quando a gente aplica esse método em equações que a priori não são equações tão simples de serem resolvidas. Vejamos aqui um exemplo. Vamos fazer o seguinte, aí. Vamos determinar vamos determinar a solução geral de uma dada equação. Opa, vou voltar aqui para o pincel. Vamos determinar a solução geral da EDO y duas linhas mais y igual a secante de x. E aqui eu estou supondo que x é um número que varia entre 0 e π sobre 2, ok? De modo que a secante de x aí é um número sempre positivo, ok? Bom, então o que o método diz pra gente? A primeira coisa que eu tenho que conhecer é um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea associada. Bom, vamos observar aqui, para a gente encontrar esse conjunto fundamental de soluções, o que a gente vai fazer olhar a equação, no caso a gente tem uma equação com coeficientes constantes, então o que a gente vai fazer é olhar para a equação auxiliar correspondente à equação homogênea e vamos encontrar as raízes dessa equação. Então, note que a equação auxiliar
correspondente é dada por m ao quadrado mais 1 igual a zero. E a gente sabe que nesse caso aí, as raízes dessa equação polinomial são i e menos i. Digamos aqui m1 igual a menos i e m2 igual a i. Consequentemente, as soluções da equação homogênea, a solução geral da equação homogênea, vai ser uma combinação da função cosseno com a função seno. Ou seja, o conjunto formado por, assim, logo, as funções, digamos, y1 igual a cosseno de x e y2 igual a seno de x, elas formam um conjunto fundamental de soluções para a EDO homogênea associada. Para a EDO homogênea associada. Então, a gente já sabe quem é y1, já sabe quem é y2, a gente precisa agora encontrar o rosquiano entre essas funções. O rosquiano de y1 e y2, ele é o determinante da matriz. Eu vou colocar isso aqui um pouco mais em cima. O rosquiano de y1 e y2, ele é o determinante da matriz, cuja primeira coluna vai ser dada por cosseno de x e menos seno de x, y1 e sua derivada. E a segunda coluna é dada por seno e sua derivada. No caso aqui, cosseno. Calculando esse determinante, a gente vai concluir que o rosquiano é igual a 1. Vai ficar diagonal principal, vai dar cosseno ao quadrado, menos a diagonal secundária, vai dar mais seno ao quadrado. E a gente sabe que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1 para todo x real. Ok? Bom, então, se a gente utiliza aqui a expressão dada no teorema, essa expressão que está destacada em vermelho aí, a gente precisa calcular y2 vezes g, dividir pelo rosquiano, que no caso é 1, e calcular y1 vezes g. Posteriormente, a gente integra essas duas expressões. No caso aqui, a gente tem que y1 é dado pela integral, é menos a integral, né, de y2 vezes g. No nosso caso aqui, y2 é a função seno e g é a função secante de x. Então, vai ficar a integral
vai ficar menos a integral de seno de x vezes secante de x. Bom, pessoal, mas lembrem comigo, secante é 1 sobre cosseno. Então, isso aqui é menos a integral da tangente de x. E a gente sabe que a integral da tangente de x é ln do módulo de secante. Só que relembrem comigo, o nosso x está variando entre 0 e π sobre 2. Nesse intervalo, a secante é positiva, então eu posso esquecer o módulo aqui. Então, isso vai dar ln menos ln de secante de x, mais, digamos, uma constante R1. Utilizando a propriedade do ln, eu posso tirar esse sinal de menos que está do lado de fora e olhar para isso como sendo o ln do cosseno de x mais R1, onde esse R1 aqui é a nossa constante de integração, é um número real arbitrário. Da mesma forma, o método diz para a gente que a função U2 ela é dada pela integral de y1 vezes g. Bom, a gente sabe que y1 é cosseno e sabe que g é secante. Então, esse aqui é a integral do cosseno de x vezes a secante de x. Relembrando novamente que secante é 1 sobre cosseno, então o que a gente tem aí é cosseno dividido por cosseno. Ou seja, isso aqui é a integral de dx, que a gente sabe que vai dar x mais R2, onde R2 aqui é uma constante real, arbitrária, uma constante de integração. Bom, o teorema diz para a gente, então, que a solução particular, o nosso método, a nossa ideia foi supor que a solução particular era, então, 1 vezes y1 mais o 2 vezes y2. Ou seja, a gente conclui aqui que a solução particular vai ser o 1 vezes y1, por simplicidade aqui eu vou tomar essa constante R1 igual a 0, então eu vou obter aqui cosseno de x vezes ln do cosseno de x, esse cara aqui ó, é o nosso y1 e esse cara aqui é o nosso u1. Então vai ficar cosseno de x vezes ln do cosseno de x, mais o 2 vezes y2. Da mesma forma, eu vou supor que R2 aqui é igual a 0 por simplicidade. Então, isso aqui vai ficar x vezes seno de x. E lembre-se que o nosso x está variando entre 0 e π sobre 2. Então, eu conheço agora uma solução particular da nossa equação não homogênea e conheço um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea associada. Dito de outra forma, eu sei dizer quem é a solução geral da nossa equação homogênea. Então, consequentemente, a solução geral, que é a solução buscada, vai ser y igual a C1 vezes cosseno de x, mais C2 vezes seno de x, uma combinação linear das funções y1 e y2, mais a nossa solução particular, a função cosseno de x, que multiplica o ln do cosseno de x mais x vezes seno de x. Aqui eu estou supondo que x varia entre 0 e π sobre 2.
E C1 e C2 são constantes reais arbitrárias. Com C1 e C2, constantes reais arbitrárias. Ok? Bom, esse vídeo então fica por aqui, pessoal, e a gente se vê logo mais em breve.